Terça-feira, 3 de agosto de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram, onde você confere as imagens aqui do programa. Logo mais, editado para podcast, em todas as plataformas de podcast e música, e também às 17 horas, reprise na Plena TV. Olha, hoje temperatura mais amena, começa a melhorar um pouco, diminuir o frio, e Campos terá tempo bom, com poucas nuvens, sem previsão de chuva, com máxima de 27, mínima de 14 graus. À noite aqui, né, volta a esfriar, mas durante o dia a temperatura se mantém amena aí no dia de hoje. Agora aqui no centro da cidade já faz 16 graus. Com Aloysio Abreu Barbosa, hoje nós vamos ter o prazer de conversar aqui no programa. Já estamos recebendo por videoconferência o Dr. Nelson Naim, ex-prefeito, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Campos, né? E ele vem para fazer uma avaliação aí do governo Vladimir. Vamos falar sobre a expectativa de volta dos trabalhos da Câmara agora, hoje, né? O governador Cláudio Castro em Campos, nesta semana em que celebramos aí o padroeiro da cidade, e ainda uma projeção ao pleito de 2022. Doutor Nelson, seja bem-vindo. Daqui a pouco traremos aí o seu bom dia e a sua participação aqui no Folha no Ar. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. E devido a um fato, né, lamentável, até a sogra da filha do Dr. Nelson faleceu, né, e o sepultamento vai ser agora às 9 horas da manhã. Dr. Nelson estará presente. Nós vamos inverter a ordem do programa aqui, dessa dinâmica, e eu vou já apresentar aí o Dr. Nelson, trazer o seu bom dia, e no fim do programa a gente traz as manchetes, os assuntos do dia, né, em destaque aí no portal folha1.com.br, que tem nacional, tem local, claro, também tem as Olimpíadas. Vamos falar sobre tudo isso. O Brasil está jogando agora e, né, durante aqui a programação a gente vai informando. Foi para a prorrogação e o Brasil empatou em 0-0 com o México no tempo normal. Dr. Nelson Naim, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a esse microfone que o senhor, né, está acostumado desde a época da Continental, já esteve aqui conosco por outras oportunidades também na Folha. Enfim, um prazer imenso recebê-lo aqui nesse dia de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia a Cristiano, a Diva, a Laura, Alberto, aí, a todos os ouvintes dessa emissora que eu tenho tanto carinho. Tive a honra de participar por algumas oportunidades, não foi só da última vez, mas alguns anos atrás. É um prazer estar conversando com vocês e estou à disposição para a gente conversar e bater um papo aí para que a gente possa, de alguma forma, colaborar e dar opinião sobre tudo que está acontecendo na nossa cidade e também no nosso país. Perfeito. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, e eu vou trazer o seu bom dia, Aloysio, mas vou encaixar dois assuntos aqui para que você faça aí a gentileza já de antecipar os seus comentários, as suas análises sobre esses assuntos, para a gente começar. E ao fim do programa, como eu disse mais cedo, a gente faz então aquele resumão aí das principais notícias do dia. TSE abre inquérito para apurar ataques de Bolsonaro às urnas. A reunião aconteceu após pedidos se baseiam em ataques sem provas do presidente. Ontem teve a volta, né, do TSE, então houve esse pedido. E aqui em Campos, né, o Ministério Público pediu a cassação de Vladimir e Frederico por fake news na campanha. O promotor diz que impulsionamento ilícito do Facebook prejudicou
Caio Viana. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Nelson Nani, obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming. Tá com ecozinho aí, não tá? Tem um eco. Mesmo aí vamos fechando aqui os microfones aqui, mas parou. Parou. Não, parou. Mas enfim, bom dia. Tá. Doutor Nelson, tem como fazer a gentileza só de fechar o microfone do senhor, de repente, na hora que abrir de novo, já acaba esse eco aí. Dá um toquezinho aí nesse. Pode ser também. Interessante, começou agora há pouco. Não estava tendo nada, não. Você tem como fechar os. Já fechei e abri. Bom. Peraí, deixa eu ver aqui. Tenta ver aí só. Isso. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, então. Bom dia, Nelson. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto aí. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo stream, telespectador. Bom dia, os taxistas, motoristas de Uber, que sempre nos acompanham de manhã. São dois pontos, né? Esse eco tá muito chato. Tem dois assuntos. Chato. Tem dois assuntos. Olha, eu vou fechar aqui, quer ver? Vou fechar, tá? Tem dois assuntos. Acho que Cláudio Nogueira uniu os dois porque ambos têm o gancho da fake news, né? É o que une ambos. Um na Planalto 50K, outro no Planalto Central, né? Na ponte de Campos Brasília. De uma coisa, e os dois envolvem eleições, né? No caso, o Ministério Público ontem deu um parecer que vai ser julgado, né? Foi encaminhado, uma coisa que tem que ser feita, uma ação do segundo turno da eleição do ano passado, 2020. Foi uma ação entre 20 e 22 de novembro, um fato entre 20 e 22 de novembro, na disputa do segundo turno entre Caio e Vladimir. Quer dizer, Caio entrou contra Vladimir porque ele alega e o Ministério Público deu aparentemente razão a ele, né? Deu razão a ele na alegação que teria sido impulsionado nas redes sociais, alcance no Facebook, para ser mais exato, teriam sido 50 impulsionamentos, alcançando 100 mil leitores. É uma influência que isso pode ter tido no segundo turno da eleição. Logicamente que é só um parecer do Ministério Público, né? Cabe ainda a decisão judicial, pode acatar ou não parecer, né? Enfim, tem a defesa de Vladimir, a defesa de Frederico, que é em relação à chapa, né? E no caso de Brasília, não foi só o TSE que votou ontem, não, Nogueira, foi o Judiciário que votou do recesso, todo ele. E voltou com força. O dia começou com o presidente começou com uma carta de todos os ex-presidentes vivos do TSE, todos eles, são 15, todos, com críticas muito fortes aos ataques de Bolsonaro, né? As urnas eletrônicas, a novidade agora, né? As urnas eletrônicas. Tinha que entregar a prova até ontem na ação, movida para entregar a prova, não entregou, disse que não tem. E disse que assim mesmo não vai ter eleição. Parece piada, mas é verdade. Pior que tem gente que acredita. Mas, enfim. Depois, isso foi de manhã. À tarde, no Supremo Tribunal Federal, o presidente Supremo, o ministro Luiz Fux, não nominou, não falou Bolsonaro, mas são palavras duras, e falou que a harmonia entre poderes não quer dizer impunidade. As palavras de Luiz Fux foram essas. E à noite foi o fechamento com pronunciamentos muito fortes do presidente do TSE, também ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso,
e do vice-presidente do TSE, que vai assumir para a eleição do ano que vem, o TSE, ministro... Ajudei, Nogueira, o Temer. Ai, meu Deus, me deu um branco. Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, obrigado. Nada como ter entrevistado advogado. E o TSE abriu uma investigação contra os ataques de Bolsonaro. O presidente Barroso falou que não vai responder com as críticas, que Bolsonaro quer fulanizar. É muito claro o que ele quer fazer. Ele está mirando. Por que ele está mirando o Barroso? Porque ele quer correr as instituições pelas beiradas, né? Ele vai fulanizando o confronto. Como é do estilo dele, né? Aliás, um estilo até aqui, esse estilo né, de fulanização com a taxa até tem muito, mas enfim, não vou fazer analogia não. E encaminhou para o Supremo para que Bolsonaro, presidente, a pessoa do presidente, seja investigado pelo Supremo na ação das fake news, que está com o mesmo Alexandre de Moraes. Aí a opinião, eu vou dar a minha, para perguntar a Naim, né? O parecer do Ministério Público Eleitoral pede cassação, uma coisa, né? Que parece forte, mas ainda demanda decisão judicial, né? E parece ser um pouco o contrário do que está acontecendo em Brasília, porque para o presidente ser investigado, tem que ser no Supremo, mas juiz não pode ser, ele não pode, ele promover a ação judicial, não pode promover a ação. Quem tem que ver motivos para isso é a PGR. E se tiver que ser investigado, tem que ter o Congresso tem que autorizar. Então, parece assim, coisas assim, que são aparentemente fortes, mas assim, quem conhece um pouco do meio jurídico, tem muita coisa ainda para acontecer. Bom dia, Naim. Bom dia, Luiz. Novamente, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Folha, né? Na verdade, o Bolsonaro provocou essa situação, né? Porque as pessoas que o seguem, né? Aqueles mais fanáticos, assim, então ele tem feito campanhas contínuas batendo muito o Supremo. A verdade é essa. E saberia que ia chegar ao ponto que chegou. E o contra-ataque dele foi exatamente o acordo com o Centrão, porque tudo vai depender do Congresso Nacional. A própria última nomeação do Ciro, né, para ser ministro, prova que ele fez um acordão, né, com o Congresso Nacional, exatamente com o escudo daquilo que poderia vir do Supremo. Então ele está sendo inteligente, está formando uma base mais sólida para que, caso haja isso, o Congresso não aprove. Mas é inevitável. Mas eu acho que é muito difícil, né, nesse momento, onde Bolsonaro, bem ou mal, está se organizando politicamente. Ontem eu vi a manifestação do ministro das Comunicações, né, em rede nacional, um cara extremamente habilidoso, jeitoso, está levando bem a questão do governo, não de Bolsonaro. Bolsonaro, quieto, é um excelente presidente. O problema dele é que ele fala muito, parecido com algumas pessoas que a gente conhece, né? Fala muito. Então, ele está tendo uma relação com o Congresso muito boa. E isso vai ser um anteparo que vai evitar, com certeza, qualquer dissabor em relação a essa questão da medida que tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o próprio Supremo está tendo essa investida contra ele. E mais, ele vai mudar, porque ele ainda vai indicar mais gente para o Supremo, ainda como presidente. Então, já vai mudando um pouquinho também o panorama, né, do Supremo, que a grande maioria hoje são indicações do PT, né? E queira ou não, isso
por mais que tentem ser imparciais, você sabe que um juiz ou um advogado pode ter argumentos de sobra para absolver ou condenar alguém. Basta ter boa vontade e conhecer de direito, né, para tecer linhas nesse sentido. E foi assim que aconteceu com o caso de Lula. Há grandes juristas que dizem que a anulação dos processos do Lula é um absurdo jurídico, né? A própria Janaína Pascoal já deu várias vezes entrevistas falando sobre isso, de que não há elemento jurídico que justificasse a posição do ministro Fachin, que anulou os processos, né? Mas eu acredito que isso não vai muito longe e o Congresso não aprova qualquer medida contra o presidente. Já deu várias Fachin. Agora, em relação a Campos, que você colocou aí, eu também não vejo muita pegada nisso não, sabe, Luiz? Eu acho que quando você julga uma ação, principalmente para caçar o mandato popular, você tem que ter elementos muito fortes, né? É parecido, vou brincar, mas é parecido igual o UFC. Quando o cara está com cinturão, ele tem que só dar um cateado para o cara que está defendendo, que está buscando o cinturão. Se a briga for mais ou menos, jamais vão tirar o cinturão. E é a mesma coisa do voto popular. O cara que está por trás dele, o voto popular, você tem que ter prova muito robusta. E eu não vejo prova robusta que justifique a cassação do mandato de Vladimir, em função de tudo isso que eu acabei de falar. Mas é o papel do Ministério Público. O Ministério Público está aí para isso, para tentar propor aquilo que ele acha correto. E o Judiciário vai decidir se recebe a denúncia ou não, e se dá prosseguimento, e a defesa vai fazer. A defesa, eu não acredito que isso prospere, não. Só para lembrar que, em relação ao ministro Supremo indicado pelo PT, o Joaquim Barbosa também foi e botou todo mundo em cana como um salão, né? Não ouvi, não entendi. O Joaquim Barbosa... sim. Botou muita gente do PT em cana como um salão. Eu sei, mas são tempos diferentes que nós vivemos, né? Hoje nós estamos vivendo um momento onde as redes sociais, elas têm uma vamos dizer assim, uma penetração muito grande, a influência muito grande, né, das redes sociais, que não existia do tamanho que hoje existe. Então, isso tem um motivo a mais, né? Uma pimenta a mais nesse tempero aí, e que faz que não seja tão simples assim, né? Enquanto o nosso sistema eleitoral foi esse que está aí, e o nosso sistema político, melhor dizendo, foi esse que está aí, onde governadores indicam desembargador, indica conselheiro de tribunal, presidente indica ministro supremo, queira ou não queira, o cara foi indicado, né? Vai dizer que vai ser totalmente imparcial? Tudo bem, mas dentro da linha do direito, você pode fazer uma defesa e pode fazer uma acusação de acordo com o que você entende, né? Então, o direito é muito... Tanto que o direito é diferente de todas as outras profissões, né? O direito é uma arte. Porque quando você vai ao médico, o médico te examina, hoje, então, já não é tanto mais no corpo. Antigamente, você escutava, né? Eu me lembro do meu tio Henrique, né? Pai do Chicão, era criança. Chegava a gente lá, botava a colher na boca, olhava a garganta, botava aqui atrás aqui no pulmão, aqui para ouvir, escutar, não tinha nada, e esse remédio é esse. Esse tempo passou, né? Então agora, você vai ao médico, o médico faz os exames, dá aqui o remédio. Você contrata um engenheiro para fazer uma casa, ele faz lá a planta, estrutura, tudo bem. Agora, quando você vai ao advogado, você tem do outro lado alguém que estudou igual a você, e tá ruim aí, hein? Estudou igual a você. Oi? Pode falar. Fui eu. Pode falar? Então, quando você vai ao advogado, você do outro lado tem um outro profissional que estudou igual a você, você tem um Ministério Público para dar opinião e tem uma pessoa para julgar. Então, o direito, ele pode ser visto de várias maneiras, de acordo com que você tem sua capacidade
e condição de raciocínio para defender ou para acusar, o que é diferente de todas as outras profissões. Então, direito, tudo é possível. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu vou usar esse gancho antes de entrar na análise política para falar da parte jurídica, né? Causou muito impacto na época. Você foi prefeito de Campos, foi vereador, presidente da Câmara, e você chegou a ser condenado e preso por aquele caso em Minas de Guarulhos. Sim. Você foi solto. Quanto tempo você ficou preso e você está... Quantos anos tem? Eu fiquei em torno de 5 meses, mais ou menos, né? Mas eu não fiquei preso para dar condenação. O meu caso é uma aberração jurídica. Por isso eu disse a você que o direito é uma coisa terrível. Eu fui preso porque a juíza que chegou aqui de helicóptero, cheia de segurança, né? Ela já veio predisposta a condenar todas as pessoas, não tenha dúvida disso. Todos nós sabíamos que isso ia acontecer. E é bom que as pessoas saibam como chegou a isso. Na verdade, todos os juízes eleitorais, todos os juízes de Campos se deram por impedidos, né? Foi para o juiz tabelar de São João da Barra, e o juiz tabelar de São João da Barra, na época, deu uma medida, uma prisão, né? Na época da eleição, era candidato a deputado federal, acabei como suplente, né? E cheguei a tomar posse. Depois o processo andou, e aí não tinha ninguém para julgar o processo. Pasme você, o Ministério Público solicitou ao presidente do Tribunal de Justiça, o que ele solicitou foi o Ministério Público local, ao Procurador-Geral Marfan, e o tribunal indicou uma juíza para julgar o caso, o que é absolutamente ilegal e até imoral, não seguindo o princípio do juízo natural, que teria que continuar o tabelamento, ou seja, escolher alguém para julgar é uma coisa seríssima. E isso é um dos pontos que foram arguídos na minha defesa, de que não houve imparcialidade, mas teve parcialidade na escolha da juíza para julgar o meu processo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma total aberração jurídica no que diz os meus 39 anos de formado na Faculdade de Medicina de Campos, de Direito de Campos, porque no meu processo você vai rir o que eu vou falar agora, e eu tirei aqui, ó, eu vou entregar a você depois cópia dos depoimentos que estão no processo, que eu fiz questão de tirar e vou te entregar, porque muitos engraçadinhos que não conhecem acham que, porque fulano é pedófilo, está aqui, e eu tenho certeza que eu vou ser absolvido no Tribunal de Justiça, porque não tem cabimento alguém ser condenado por estupro e não ter estuprada. Não é um depoimento da suposta vítima, Luiz. Ela deu depoimento na delegacia de polícia, deu depoimento no Ministério Público, repetiu o depoimento do Ministério Público, repetiu o depoimento na presença da juíza de que nunca teve absolutamente nada comigo. E a juíza, mesmo contrariando o depoimento da vítima, e a lei é muito clara, Luiz, você tem a melhor prova é o depoimento da vítima. Então, como que eu digo assim para o Aloysio, olha, Aloysio, você fez isso com Cláudio, eu digo isso. Cláudio vai lá em juízo e diz, não, mas ele não fez nada comigo, não. Vai valer o que eu digo e não vai valer a palavra da própria vítima, que em momento nenhum, e eu vou te dar, eu só peço que tem uns nomes aqui que não podem ser falados, de justiça, mas é um absurdo, isso é uma decisão teratológica. Como que alguém que jamais, em momento nenhum no processo, a vítima diz em todas as instâncias de que nunca teve nada com Nelson Naim,
e que o conhecia de nome, porque era uma pessoa muito conhecida na cidade, pode ter sido condenado desse processo, que é uma aberração jurídica. Então, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de falar sobre isso, gosto até de falar sobre isso, porque as pessoas precisam entender e não fazer julgamento das pessoas sem saber de fato o que ocorreu. Agora, se você me perguntar, tinha coisa errada? Não tinha? Eu não sei. Eu sei que pegaram uma salada de fruta, levaram... É como você pega um relógio de ouro e joga dentro de uma privada, né? Misturaram um monte de fatos isolados num processo só. Quando você olha a capa do processo, parece que eu estou envolvido com aquilo tudo e não tem nada. A única coisa que tem é uma testemunha, que era menina desse programa, e que fala essas barbaridades, e que eu não sei, honestamente, a título de quê. Eu tenho as minhas suspeitas, né? Esse fato ocorreu, Luiz, quando eu era prefeito da cidade. O Tribunal Regional Eleitoral tinha marcado novas eleições para Campos em fevereiro, e do nada uma conselheira tutelar muito conhecida de Campos, que inclusive continua nomeada por todos os prefeitos desde aquela época, é uma coisa interessantíssima. Por que essa moça continua prestando serviço, né? Os prefeitos passam e ninguém tira ela, atuando até hoje, inclusive no governo de Vladimir. Leva essa pessoa e presta esse depoimento. Ou seja, pra você ter ideia, meu advogado pediu para extrair peça desse processo para processar essa conselheira tutelar, porque ela mentiu. Ela ainda falou coisa que nem a vítima, nem a testemunha falou. Então, o que eu lamento, sabe, Luiz, de tudo isso, é que minha esposa, infelizmente, que sempre esteve do meu lado, ia ao presídio toda semana, toda quarta, todo sábado, e ela já estava com esse problema do câncer e não quis me falar, e só depois que eu saí que ela começou o tratamento. Então, mataram a minha mulher. E eu vou ser muito duro contra o Estado, muito duro. Quando sair a decisão de segunda instância, que é outra coisa que é impressionante, já está 5 anos para julgar e não julga, 5 anos que a minha vida está parada porque o Tribunal de Justiça não julga o meu processo. Então, eu vou ser muito duro com o próprio Estado, que através dessa juíza, que tem fama de valentona, de prendona, já brigou com um monte de gente, chegou de helicóptero cheio de segurança para fazer uma aberração e decretar prisão preventiva de 20 anos. Eu fiquei preso por causa da preventiva, não foi por causa da condenação. Ou seja, e você tem ideia, ela tinha lá seus problemas lá com contra garotinho na espera eleitoral. Na minha sentença, sabe o que está escrito no final? Ele é um mega empresário, coitadinho de mim, tem uma padaria levando raio para não fechar. É um mega empresário de uma família influente, irmão do ex-governador Garotinho. Eu fui condenado porque eu sou irmão dele. Olha que coisa louca que uma juíza bota na sentença, demonstrando claramente o seu intuito eleitoral para atingir de alguma forma o próprio Garotinho. Você tem uma coisa tão doida, Luiz, que às 5h45 da manhã, você sabe quem estava na porta da minha casa, da minha prisão? Chuta. A Globo News. Globo News. Ninguém sabia em Campos. Quando eu cheguei na delegacia, não tinha delegado, não tinha repórter, não tinha ninguém. A Globo News, ela mandou avisar, porque só ela tinha sentença. Ela mandou avisar a Globo que ela queria ter repercussão da decisão que ela tomou em relação ao irmão do ex-governador Garotinho. Então, é uma indecência o meu processo. Eu, como advogado que sei e conheço um pouco de direito, não tenho dúvida que o Tribunal de Justiça, julgando com isenção e com a prova dos autos que está aqui, em nenhum momento ninguém
A vítima disse que teve nada comigo. É isso. Então, só para passar para a política, você ficou preso 5 meses, foi prisão preventiva, depois a condenação posterior, e você está recorrendo da sentença a 5 anos, é isso? Isso. Tem previsão para julgamento do recurso no TJ? Tem 5 anos já. Toda hora tem uma intercorrência no processo. Já teve réu que já morreu, né? Aí teve gente que não recorreu, e assim vai. Aí a desembargadora, a relatora, tirou férias, depois teve pandemia, e vai embora. E tá esse tempo todo. Agora, eu não estou inelegível, não. Eu estou elegível, absolutamente elegível. Eu não quis ser candidato, primeiro, porque eu não queria ser mais vereador. Né? Meu filho quis, era um desejo da mãe, antes dele falecer, a mãe não queria, mas depois deu total apoio. E eu acho que ele tem muito para crescer, mas eu ainda sonho um dia em ter uma outra candidatura. Vou esperar primeiro o julgamento do meu processo. Né? Eu também não tinha condição psicológica, eu fiquei muito abatido com a morte da minha mulher, mais de 1 ano de tratamento, trato até hoje de depressão, né? Tinha um sentimento de culpa por eu ter ficado lá e ela ficar doente, né? Mas graças a Deus isso já foi com o tempo, fui me curando com os tratamentos e estou tocando a vida, feliz pelo meu filho, que está tendo um papel ímpar na Câmara, lutando pela cidade, lutando contra os menos favorecidos, lutando a favor da classe, vamos dizer assim, da classe que sustenta o município. Eu outro dia estava vendo aqui uma entrevista do Ranulfo, que eu fui secretário de Fazenda de São João da Barra, e ele falando do erro que Vladimir está cometendo com essa questão da taxação dos impostos. Porque, segundo o Ranulfo, que é um economista, né, mas eu também tenho alguma noção, a iniciativa privada, ela move 12 bilhões de reais ano em Campos. E a prefeitura 2. Então, em vez de estar tirando, ou seja, aumentando a carga tributária de quem produz, tinha que estar incentivando, porque é 2 contra 12. Se você faz isso, você está minando aqueles que colocam mais dinheiro para circular na cidade. Então, basicamente é isso em relação a essa questão. Nogueira, posso fazer uma proposta? Pode. Como ele entrou naturalmente entrou em Elinho e Câmara, a gente não entrou ainda no governo Vladimir. Vamos fazer um intervalo, vamos juntar os dois no próximo bloco. Vamos lá, enquanto isso a gente começa aí a expectativa para os pênaltis do Brasil, que também terminou agora, né, empatada a prorrogação, 0-0. Então, né, vai preparando, e aí nesse meio tempo aí da entrevista também eu vou, né, a gente vai, né, todos nós, quem tiver a primeira informação aí. Vamos pro mundo de tempo real. Você tá com uma tela aberta aí para ver? Tô. Beleza. Bom, 2-0, tá, com o auxílio do Beto aqui, um pouco lerdo, mas a gente vai tentando atualizar. Desculpa. Tem um cara de lerdo. 2-0 por quem? 2-0 pro Brasil. Vira pra mim. Alguém perdeu o pênalti? Alguém perdeu. O México perdeu o pênalti. E agora. Agora vai pro segundo pênalti agora, o México. Não, o Lerdo, desculpa, eu não expliquei. O Lerdo é o telefone dele. É um pouco. O telefone dele, não. Vamos lá, vamos rapidamente então ao intervalo, a gente atualiza aí as informações também e segue com a conversa com o Dr. Nelson Naim, hoje no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança